Eu sou Robson de Brito, sou um estudioso, entusiasta, e o meu intuito aqui hoje é trazer uma conversa e construir mais saberes sobre a nossa negritude, sobre a nossa afro-brasilidade, a partir de uma temática que me é muito cara, que é a mitologia. Então, a mitologia negra, africana e a formação da construção identitária brasileira, eu considero, para nós iniciarmos essa conversa, atravessada pela educação por uma série de tensões que o próprio Mateus já nos apresentou. Tensões essas que literalmente fazem um exercício da necessidade de buscarmos informações, e aí, no meu caso especificamente, sobre a mitologia africana e afro-brasileira como um direito de informação a todas as pessoas, a todos nós. Porque nós não somos descendentes dos gregos, não somos descendentes dos indianos, não somos descendentes dos asiáticos, nós somos descendentes dos pretos e dos indígenas. Então nós necessitamos construir e saber como se comporta essa rica narrativa, essa construção de saberes. E ao mesmo tempo, o respeito às diferenças, a essas diferenças indígenas, preto-africanas e também as europeias, exige a diversidade de ter acesso a essas narrativas, a essas lógicas, a essas epistemologias. E por isso que a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que farão 20 anos de existência em 2023, ainda se fazem urgentes, ainda se fazem importantes para que nós possamos trazer cada vez mais esse debate, que ele seja profícuo e que a sociedade brasileira possa perceber a importância dessas leis e deste ensino. A minha proposta aqui não é trazer respostas fixas. Quem faz isso foi a universidade centrada lá no princípio eurocêntrico, mesmo porque quando nós olhamos para a África, vemos que há um ciclo existente nela mesma e um ciclo que se reiniciou a partir do processo escravocrata, do nefasto processo que sequestrou seres humanos e o manteve em situação de escravidão. Então são ciclos que vão se renovar e nós vamos ver através dessas narrativas. Eu preciso trazer para vocês a minha percepção diante desse rico universo da mitologia, que é algo muito pessoal. Eu sou filho dos orixás, cultuo os orixás através da minha religiosidade, que é o candomblé. Fui criado desde pequeno, mas eu tive aí uma fatalidade na minha infância, adolescência. Meus pais faleceram muito cedo. E eu fui enviado para um colégio protestante, religioso, e lá eu tive acesso a um outro universo. Eu sofri todos os preconceitos psicológicos, mais a violência física, mais uma tentativa de silenciamento da minha religiosidade. Após os meus 15 até os 21 anos que eu fiquei recolhido da sociedade nesse colégio interno religioso, eu busquei novamente me reconectar, me religar, porque os orixás nunca saíram de mim. Aqui no meu ori, eu sou filho de todos os orixás, mas foi plantado Logunedé, né? O orixá que comanda o meu ori e auxilia todos os outros a fortalecer a minha inteligência, o meu físico, o meu psicológico, o meu intelectual, para que eu possa compartilhar com as outras pessoas e sentir-me bem dentro dessa sociedade, mesmo diante de todos os flagelos que somos acometidos. Pois bem, avançando nos meus estudos, eu chego na universidade e eu sempre tive comigo por que existia tanto essa similaridade entre a mitologia grega e a mitologia africana. Tinha que ter algum ponto ali. E quando eu avanço nesses estudos, eu começo a perceber que não apenas na mitologia grega, na mitologia africana, mas também na indiana, nas asiáticas, né, nas
de outros continentes, de outros territórios, então existia um ponto em comum, e o que divergia entre eles era a percepção que o indivíduo, que o grupo social, o grupo etário faria sobre isso, e o continente africano e as Áfricas, porque estamos falando de Áfricas, tem particularidades em relação a isso. Ao mesmo tempo, é um universo muito rico. Nós somos bombardeados pela mitologia o tempo todo. Se você assiste novela, se você assiste série, se você assiste filme, ai, que maravilha ficar em frente à tela e ver histórias maravilhosas se descortinar. Culpa do mito. Nós somos seres que necessitam da narrativa o tempo todo. Nós crescemos ouvindo narrativa, nós pensamos ouvindo narrativa. Faça esse exercício depois. Fica parado e pense em qualquer coisa. O que você está pensando está incluindo numa narrativa. Você pensa uma história, você pensa ali um contexto. Você não pensa, por exemplo, numa maçã. Você não vai pensar só no objeto. Você vai construir em cima dele aquilo da sua vivência do passado, do seu presente e o que você almeja no futuro para entender o que é aquele objeto. Isso é o mito. Está em nós, não há como tirar. Mas eu não posso também deixar de trazer aqui para nós uma percepção muito contemporânea. A mitologia, o mito, não é um indivíduo, não é uma pessoa. Então, quando nós vemos hoje, no período contemporâneo, no Brasil, surgirem indivíduos exécuas da sociedade, completamente destruidores de uma identidade brasileira de verdade, como acontece, por exemplo, com a péssima representação que nós estamos tendo sobre o presidente da República, nós precisamos reafirmar: mito não é mentira, mito não é uma pessoa, mito não é Jair Messias Bolsonaro. Mas Jair Messias Bolsonaro é o indivíduo que foi colocado por uma parcela da população. Sabemos que a sua votação não foi unânime e que demonstrou que, na verdade, ele é uma pessoa execrável. Então, nunca podemos compará-lo a mito. Para começo de conversa.